Prontinho, vamos começar o nosso bloco 2, que é o conteúdo sobre autocompaixão. E aí eu trouxe essa provocação primeiro para a gente falar, né, por que esquecemos de cuidar de nós? Eu já falei um pouco sobre isso nas outras aulas, mas eu vou revisitar, porque quanto mais a gente repete, mais fixa, né, na nossa cabeça. E a questão é que a gente cresceu acreditando que o nosso valor ele tem a ver com produtividade. Eu não queria ser muito chata e militante, mas eu sei que vocês sabem disso, que é culpa do capitalismo, né? O capitalismo vendeu essa mentira pra gente. De que quanto mais você produz, quanto mais você desempenha, quanto mais você está disponível para o outro, maior é o teu valor. Mentira para você, tá? O valor não tem nada a ver com isso. O valor de quem você é não é sobre o que você produz. Não é sobre o que você faz. Não está relacionado a isso. Mas foi uma mentira que venderam e a gente compra, né? Porque no dia que você está sendo completamente inútil, vem a culpa. No dia que você fala, hoje eu não estava afim de trabalhar, vem a culpa. E a gente cresceu, eu não sei vocês, mas eu cresci num lar que era assim. Eu falava, hoje eu não estou afim de comer essa comida. Ah, mas tem gente passando fome, Camila. Eu não comer essa comida vai fazer com que esse pessoal pare de passar fome? Não, eu não entendi por quê. E eu não estou falando isso para não ter empatia. Eu sei que as pessoas estão passando fome. Mas não muda que eu também não gostei dessa comida. Eu reclamar do meu trabalho, ai, mas tem gente que está desempregado. Tudo bem, eu entendo, está sofrendo, mas eu também estou sofrendo com esse trabalho aqui. Sabe, não existe sofrimento maior e menor. No meu caso também era assim, ou comia ou apanha. Minha mãe já colocava assim, o chinelo na frente da gente. Depois ela vai ficar brava comigo que eu estou gravando uma aula sobre isso e ela finge que isso não aconteceu. Mas a gente sabe como que foi. Nós viemos, né? O pessoal que veio ali antes dos anos 2000 para trás, a gente sabe como que foi criado, né? A lei da palmada foi existir, eu já era grande. E aí eu falei, olha aí, mãe, você não pode mais bater. E aí ela ameaçou, porque ela falou que se eu a denunciasse, eu iria para o orfanato, iam separar eu e minha irmã. E aí, né, enfim, mas ela não era rude, não, ela estava só educando, do jeito dela. Mas, enfim, a gente acreditou por um momento que quanto mais você produz, quanto mais você faz, maior é o teu valor, e não tem nada a ver com isso. E aí a gente começou a acreditar também que autocuidado é egoísmo, que é perda de tempo. Você ter um momento ali para você fazer algo para você, é perda de tempo. É luxo. Você está sendo egoísta. Quando você está você está se colocando como prioridade, você é egoísta. E uma coisa que eu falo para os meus pacientes, desde o início, eu falo o seguinte: não existe isso de preto no branco. Egoísmo não é uma coisa ruim necessariamente. Assim como ser altruísta não é uma coisa boa necessariamente. Se eu sou muito altruísta, eu sou trouxa. Desculpa, mas você é besta, você está deixando as pessoas passarem por cima de você. Altruísmo demais mata. Adoece. Assim como você ser egoísta de vez em quando é o que vai te salvar. Você dizer não porque você está cansado e você alcançou ali o teu limite, vai salvar você. Não é algo por maldade, mas porque em alguns momentos a gente precisa se priorizar. E aí, né, no livro do Christian Neff, aliás, já falando aqui, os livros que eu estou utilizando para essa aula são 2 livros da Christian Neff, que é o Autocompaixão, aquele todo colorido, e o Mindfulness, no manual da Autocompaixão também, que é dela, e do Jeremy. Negócio assim. Enfim, estou usando esses 2 livros. Ela fala que a autocrítica oferece uma sensação ilusória de controle, né? Então, se eu me julgar antes, eu evito ser julgada. No final, tá você e tá todo mundo te julgando. É isso, porque independente do que você faça, alguém não vai gostar. Não existe ninguém que agradou todo mundo. Ninguém. E aí isso vai gerando o quê? Vai gerando culpa, vai gerando exaustão, você vai cada vez mais se doando, sendo que não precisava ser desse jeito. E aí você vira um ciclo, né? Você vai fazendo tudo que os outros te pedem, aí você se sente cansada, aí chega um momento que você não vai conseguir fazer, aí você vai se sentir culpada, e olha como eu sou uma pessoa ruim, olha como eu sou egoísta, nunca vai estar satisfeito, nunca vai ser bom o suficiente.
Eu não gosto dessa frase, né, do eu não sou bom o suficiente, porque o que que é suficiente? O que que é suficiente para mim, às vezes não é suficiente para você. Não existe essa métrica. Então, eu nunca vou alcançar. Cuidar de si não é o oposto de amar o outro. É reconhecer que você também precisa de presença e acolhimento. Até porque, para eu amar o outro, eu preciso saber o que é amor primeiro. Eu preciso entender como é amar. E se eu não me amo, que espécie de amor eu estou dando para o outro? Se eu não tenho um referencial de amor, como que eu consigo de fato amar o outro? É amor de verdade ou é subserviência? É você ali sendo submissa a alguém? Porque você está com medo dessa pessoa te largar? É amor ou medo do castigo, da punição? E aí eu toco na ferida, né? Porque, de novo, voltando para a criação dos anos 2000, dos anos 90, respeito foi confundido com medo. Meu pai falava assim, meu pai me dava um olhar e eu já parava. Isso não é respeito, isso é medo. Você não está fazendo isso porque você ama o seu pai, você está fazendo isso porque você está com medo de aprender ele. E aí, quantas vezes a gente faz as coisas para o outro porque a gente está com medo de alguma punição, e não porque de fato você quer. É de bom grado. É uma coisa que a gente precisa pensar. Será que o que eu estou fazendo hoje, até mesmo pelo outro, é de bom grado ou eu estou fazendo porque eu acho que sou obrigada a fazer isso? E se é obrigado, será que tá tendo o efeito que eu queria? E aí eu venho com essa provocação, né, do que a gente pode fazer, então, para mudar isso. Nas rodas anteriores, né, inclusive todas as rodas estão no YouTube, eu vou depois, quando acabar, e jogar essa daqui também no YouTube. Eu vou compartilhar a playlist, não é nem o link dessa aula, mas a playlist para vocês poderem ver tudo. Nas outras aulas a gente falou sobre o que é autocompaixão, a gente falou sobre autocrítica, a gente aprendeu a responder algumas crenças ligadas à autocrítica, mas agora eu quero ir para algo mais comportamental, para algo mais prático. Porque só responder pensamentos, a gente sabe que não adianta. É TCC, é terapia cognitivo-comportamental. A gente foi para o cognitivo, vamos para o comportamento, vamos para o agir. Certo? Então, como que eu posso fazer para mudar isso? E aí vem essa resposta. Os rituais da autocompaixão. Eu estou usando a palavra rituais aqui, mas se vocês forem procurar no referencial teórico, tá como prática formal e informal de autocompaixão. Mas eu quis colocar ritual porque eu acho mais fácil, né? Enfim, todo mundo muda nome, eu vou mudar também. Então, rituais da autocompaixão. Rituais são práticas intencionais e repetidas que servem como marcadores de sentido no cotidiano. Então, eles diferem de hábitos automáticos porque carregam um propósito emocional. Não é uma coisa que você está fazendo ali automaticamente sem perceber, é algo que você está fazendo com intenção. E aí, quando você cria um ritual, você não executa uma ação, você lembra porque ela importa. Como eu falei, eu estou usando o referencial desses dois livros aqui, e os dois autores, eles destacam práticas simples de atenção e gentileza, que se a gente repetir de forma consistente, ajuda o nosso cérebro a desenvolver caminhos neurais associados à segurança e à autocompaixão, que é o que eu falei. Quanto mais a gente repetir, maior é a fixação. Por isso precisa ser um ritual. Não é um dia aleatoriamente, você vai parar e você vai ser autocompassivo com você, e aí nos outros 364 dias você vai esquecer completamente disso. Não, precisa ser um hábito, precisa ser algo repetitivo. Porque quanto mais eu repetir, mais eu fixo, mais fácil fica de fazer isso, e aí vira um hábito automático. Por exemplo, a gente falou sobre isso em outros encontros, eu vou falar de novo até para puxar, encher o saco da Carol, né? Carol, como é que tá a academia? Tá indo? É Eu assim, senti uma pouquinho aí. não tá indo muito bem. Eu tô indo toda semana direitinho, tô Olha aí. conseguindo. Na realidade, eu criei uns horários meus loucos e vou. A estratégia, eu já venho para o trabalho vestida, já começo a atender já pronta para academia.
Aí nos intervalos que eu consigo aqui, eu desço. Tá vendo? Já criou um ritual. Agora eu vou te perguntar, Carol. No início foi fácil? Não, não é nem agora. Não é nem agora. Ainda Mas tá facilitando com o look, né, Carol? O que é isso fácil? Tô tentando O look facilitar agora é como dá. inspiração. Inclusive, eu estou com meu look de eu quero ver depois o look. tirar o Tá? colazinho e tá tudo bem. A Carol tá tendo algumas inspirações que estão fazendo ela ir pra academia, né? Talvez inspirações obrigadas, mas tá indo. Mas é isso. A primeira vez que a gente vai para academia é difícil. Dizem aí, segundo Gabriele, que chega um momento que é legal. Eu não sei disso, tá? Pessoalmente não cheguei nessa parte, mas Gabi fala que chega um momento que você sente falta. Ela conta isso dela. Talvez não você, o corpo, né? Porque quando eu fico o dia assim pra academia, o meu corpo dá uns sinais. Tipo, o ciático, ele aparece: oi, querida, você tem problema no ciático. Se você não for, olha o que eu posso fazer aqui com você. Não, estar na academia, fazer os exercícios, para mim é bom. O difícil é chegar lá. É. Isso aí. Aí você falou tudo. Porque o mais difícil é começar. O mais difícil é ir. Depois que você já tá lá, tá tudo bem. Eu percebi, eu não gosto muito de sair de casa. Ó, choquei muitas pessoas agora, né? Zero. Mas aí, quando eu era mais nova, né, que os amigos todo final de semana quer sair, né? Adolescente não gosta de ficar na própria casa, ele gosta de ficar no mundo. E aí eu ficava inventando mentiras. Até onde eu pude, eu falava que a minha mãe não deixava. Minha mãe nunca proibiu nada, mas até onde eu pude, eu usei essa. Depois que eu fiquei maior, eu já não pude usar. Mas eu comecei a perceber que quando me chamavam para sair, eu não queria. Mas se eu fosse, quando eu estava lá, né, no evento, eu ficava bem, eu gostava, eu me divertia, era um dia bom. E aí eu comecei a me forçar, igual a Carol está se forçando para ir para a academia, porque eu sabia que eu podia até não querer ir naquele momento, mas ali, quando eu estivesse lá, iria ter um retorno. Então, é um compromisso, né? No início eu falei para vocês que a autocompaixão, ela não é um objetivo, ela é um caminho. Por quê? Porque é um compromisso diário com você mesmo. Vão ter dias que vai ser mais difícil, vão ter dias que a autocrítica vai gritar mais no teu ouvido. E tá tudo bem. Nada é linear. A vida já não é linear. Isso daqui também não vai ser. Mas é justamente nesses dias que é mais difícil que a gente tem que botar a roupa da academia antes para evitar faltar e ir. Né? Gabi, pode falar. Falando ainda sobre isso, né, os recursos visuais, eles são importantes, porque o nosso cérebro é preguiçoso, né, então tudo que ele puder evitar, ele vai evitar, então assim, você até sabe que você precisa ir para academia, então usando esse exemplo, mas assim, se as coisas não estão à tua vista, você não tá com a roupa, se você não cria o horário, você não vai, porque o cérebro ele não vai te forçar a colocar roupa, a procurar uma roupa para ir, a colocar o tênis para ir e sair de casa, né? Então, ter recursos visuais ajuda muito, né, nessa rotina. Então, eu creio que o cérebro não precisa pensar. Então, eu preciso fazer uma comida saudável. Se eu não compro a verdura com antecedência, eu não vou fazer comida saudável. Se eu não deixo lanches pré-prontos, eu também não vou fazer uma comida saudável. Então, eu preciso criar artimanhas para deixar as coisas mais visuais o possível e já preparar para quando você ou for para a dieta ou, né, quiser furar a academia, para justamente facilitar isso, né? Porque quando a gente está criando o hábito, a gente tem que facilitar o máximo que a gente consegue, né? Prever essas recaídas, né? Verdade. E, por exemplo, a Carol tá ganhando de mim. As vantagens que não me leva à academia que a Carol tem. A academia é do lado da casa dela. Já facilita. Eu vivo reclamando desse jeito. A academia daqui é muito longe, por isso que eu não vou. É por Não é isso, isso. né? Não é por outros motivos, não. Que podia, sei lá, Não. fazer a caminhada até a academia já era metade do teu treino. Então, eu estive observando que caminhada não resolve. Eu caminhei a vida toda Não, não não resolve. resolve, mas é bom dar um gásinho. Você já chega lá com aquecimento.
Como que não resolve? Eu vou ter que dar o exemplo do meu pai, porque o meu pai, ele é muito teimoso e ele nunca fez exercício físico. Aí um dia ele foi fazer os exames, deu tudo alterado nos exames dele, né? De sangue, colesterol e blá, 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 tudo alterado. Aí foi uma briga, né? Porque eu precisei levar ele no nutricionista e a briga com a nutricionista não foi nem que ele que precisava comer bem, ele disse que precisava fazer atividade física. E foi a coisa mais difícil fazer ir, mas agora nem dia de chuva ele para. Então, resolve. Meu pai tá nessa mesma vibe, menina. E assim, ele levou um puxão de orelha, eu já vou deixar você de falar, porque na minha família a gente não herda terreno, a gente herda doença. Então, assim, qualquer tipo de doença tem na minha família, todas. Eu vou fazer preencher um formulário de doença, né? O que tem histórico na sua família? Eu preencho tudo. E aí ele tava assim, não gostou, mas ele começou a caminhar. Hoje ele está caminhando 4 quilômetros por dia, tá? 6 horas da manhã. E ele já Ele é acorda às cardíaco, é? 5. Ele é cardíaco, não, né? Não, mas tem histórico de doença cardíaca na minha família. Ele deu colesterol e ele tem pressão alta e deu pré-diabetes. E aí ele tá indo, ele me manda vídeo caminhando lá, o lookzinho dele. Não, meu E pai aí uma hora por reclamando. dia. Eu falo assim, gente, faça chuva, faça sol. Tem dia que o sol tá chovendo e minha mãe fala, ai, não precisa ir hoje, tu já foi 4 vezes essa semana. Não, eu levo guarda-chuva. É, Oxi. ele veio me visitar no final do ano, e aí um dia eu acordei 7 horas da manhã. Cadê meu pai? Não tava na minha casa. Aí ele volta. Ele foi dar uma caminhada aqui. No Rio, E aqui perigoso. só tem morro. Mas ele foi e voltou ainda com o pão quente. Então, assim, eu nem Levou reclamei. colete, não, a prova de bala, nada. Ai, que gracinha. Piadinhas. Ó, Rosângela, você tá vendo o que elas estão falando aqui do Rio de Janeiro, né? Você tá vendo. Pode falar. Defende aí. Tá desligado. Rio de Imagina. Janeiro é lindo, 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 lindo. Na verdade, Rio de Janeiro é maravilha. Oh! É Pelo menos verdade. quando eu fui lá, eu achei lindo, porque os montes são dentro da praia, achei interessante aquilo. Uhum. Um bocado de morro dentro do mar, assim, achei muito bonito. É bonito. Eu O bom é que tô aqui fazendo a unha, por isso que eu não entrei antes, eu estava na rua. Agora eu tô aqui no... Beleza, mulher. Tá tudo Eu certo. fico com a estratégia da Gabriela, porque eu também já pensei várias vezes dessa forma e ainda estou pensando, estou tentando desconstruir isso. É essa questão do visual, né? De deixar ali organizado o sapato, o tênis, porque eu faço isso. Poxa, eu vou na academia. Ai, meu Deus. Até você levantar. Aí você levanta, até eu achar onde está o tênis, e aquela calça, e aquela blusa. Ih, já passou da hora, já deu a hora de. Já perdi tempo. Não vai valer a pena eu ir e daqui a pouco ter que voltar. Né? A gente fica se sabotando. Que é justificativas para não ir, né? Mas Igual na a Cícera. verdade, eu vim me despedir de vocês, vou precisar sair, que já vou atender aqui meu paciente. Quero dizer que é maravilhoso esse momento aí com vocês, café da manhã e da tarde. Vocês são maravilhosas. Amamos ter você com a gente. Ai, Estamos rapidinho, vamos amando. tirar nossa foto. Vamos! Tira antes deixa eu tirar aqui a apresentação. Aí todo mundo faz um sorriso bem Quem bonito. puder abrir aí, abre. Ai, Avisa gente, aí que pra dar um gostoso. sorriso. Na hora do sorriso, avisa, tá? Sorriam, vocês Sorri. estão sendo fotografadas. Foi. Beleza, minha Tchau, gente. gente. Tchau. Boa tarde para todas. Obrigada igualmente. Bom ver vocês, gente. Rita, tudo bom? Oi, Carol. Eu tô só um pouquinho, porque às 15 horas vou atender. Estou aparecendo, enfim. Hoje eu assisti de manhã, né? A supervisão foi ótima. Estou gostando. Estou adorando o grupo. Estou me sentindo acolhida, mesmo sem ter falado ainda nada. É a primeira vez que eu estou dando um oi aqui. Obrigada, Seja Carol. muito bem-vinda, Rita. Muito bem-vinda. Sinta-se Obrigada, acolhida por Camila. todo mundo aqui, tá? E tô Obrigada. adorando que vocês estão vindo, estão aparecendo, estão mostrando o rostinho de vocês. Eu gosto, gente, de ver o rostinho de vocês, senão eu fico falando que isso fazer com a parede. Eu, hein? Eu só conheci
conhecia bem o rosto da Carol. Carol é uma maravilhosa, né, Carol? Ah, ela é, né? Um docinho. Ah, é muito maravilhosa. É por isso que eu deixo ela falar com todo mundo que ela tem o acolhimento, né? Mas muito bem, minha gente. Então, falamos aqui dos rituais, o que seriam os rituais. E aí, ai, tá vendo? Quando eu saio, ele cava ali. Eu tenho que ficar esperando. E como a Gabi falou, o cérebro, ele gosta de facilidades. Então, para já facilitar o cérebro de vocês, para vocês não terem que pensar em que ritual, eu trouxe exemplos. Olha aí que legal, já adiantei o lado de vocês. Eu trouxe 5 exemplos que a gente vai ver aqui de rituais. E todos eles vocês também vão encontrar nesses 2 livros, tá? Check-in matinal, que é o quê? A gente acordar, na hora que você acorda, tá ali, né? Voltando a alma, voltando pro corpo. Colocar a mão no peito e perguntar: o que eu preciso hoje para ser gentil comigo? Gente, eu não sei de onde que a gente tirou da nossa cabeça que a gente tem que acordar e já sair levantando, já sair fazendo as coisas. Gente, calma, dá um tempo. Acorda, fica um tempo parada, senta, respira, coloca o pé no chão, sente o chão, sabe? Deu um processo ali. Até o computador tem um processo dele de ligar. Aí você quer acordar e já ir fazendo as coisas. Calma, meu amor. Você é o quê? Super heroína? Tá pegando fogo a sua cozinha? Não tô entendendo por que você tá correndo desse jeito. A gente precisa parar com essa mania de acordar e já querer ser produtiva logo no segundo. Pois é, deixa eu fazer o download da alma. A alma nem se encontrou ainda. Às vezes você tá fazendo as coisas, sua alma tá aqui, ó, pairando no ar. A alma nem voltou pro corpo, né? Ela tinha saído para passear durante o sono, então deixa ela voltar, calma. Ó, eu vou falar para vocês, eu tenho muito bichos, e bichos você sabe que eles são o tipo mais feliz que vai viver sobre a Terra, né? Mas por quê? Você acha que meu gato, ele acorda e ele já sai espritado? Não, ele vai fazer isso depois. Ele acorda, aí ele se espreguiça, aí ele olha em volta, aí ele senta, e eu juro para você que ele senta e ele fica assim parado, olhando para nada, que eu acho que é realmente nesse momento da alma recém-encontrar com ele. E aí depois ele vai andando, e quando ele vai andando, eu não sei quem quer que tem gato, mas é muito engraçado de ver. Ele vai andando, ele vai se espreguiçando enquanto ele anda. Faça isso Muito também, né, gente? É tão bom. E eu acho o máximo que os meus gatos, quando eles vão se espreguiçar, eles saem reclamandinho, assim, né? Ah, não sabia por que eles faziam isso. Mas é porque quando eu vou me espreguiçar, eu começo... vem ficando, né? Aí eles me imitam, gente. Engraçado. Os meus também saem reclamando. Eu falo que eu não entendo por quê, né? Porque não tem um boleto para pagar, mas eles reclamam pra caramba. Então, os gatos são tão felizes, né? Tão tranquilos, vamos imitar um pouco eles. Acorda ali, se espreguiça, conversa com você mesmo. O que você precisa hoje para ser gentil consigo mesmo? Né? O que dá, até o que a Gabi falou, né? O que dá para você adiantar no dia anterior para que nesse dia você consiga ser mais gentil, você consiga correr menos, né? Bom atendimento, Rita. A pausa de respiro consciente. Parar ali, 60 segundos. Gente, 1 minuto não vai matar ninguém. Pausa. 1 minutinho, respira. Se concentrando aqui agora. Faz uma micromeditação. A gente precisa fazer isso porque eu sei que vocês terminam um atendimento, já emendam em outro, aí vai responder outro paciente, aí não sei o quê, ai meu Deus do céu, o paciente está pedindo isso. Vocês não param para respirar. É assim, desmantelando. Principalmente a gente que atende, né? A gente fica sentado o dia inteiro. Pega esse 1 minuto, anda na sua casa. Ah, eu trabalho no consultório. Anda no quarto. Aí você espreguiça, você respira fundo mesmo, não é respirar. Puxa o ar, sente o ar enchendo o teu pulmão. É sério, minha gente. Minha gente, você já está com bolinha na bunda? Quê? Você já está ficando com bolinha na bunda? Aí vocês estão na função da aula. Eu entendi. Eu tô ficando com a bunda Oxe, cheia de Cissa. bolinha, tá sentada. Que história é essa, Cissa? É o quê? Tem de atendimento, é? Tá sentada, minha bunda tá ficando cheia de bolinha. Mulher, Vamos compra pra uma cadeira sabe melhor, o quê? Oi? Compre um respirador, aqueles de bolinha furada,
que você senta e ele é de gel, cheio de bolinha furada. Talvez seja porque, como é que se você esteja com alergia. Você pode estar com alergia, né? Não, é Pode bolinha ser. como se fosse os poros. Os poros. É falta de circulação, né? De tanto estar no mesmo lugar. Aí você pega e compra aquele negócio que senta todo furadinho, um que é de silicone, para sua circulação. Aí ninguém aguenta, né? Ficar sentado o tempo todo. A Cícera mesmo para tumultuar a aula, ela é aquele aluno do fundão, sabe? Agora, bunda de bolinha foi demais, não? Não, ninguém é dálmata aqui, ninguém tem essas coisas aí, não, viu, Cícera? Não, Acho que eu ia olha, dizer que era bit-bit, mas já que é circulação, não é bit-bit, não. De circulação. Mas aí levante, então, Cícera. Oi? Que eu sei que você coloca 4 atendimentos e termina 10 horas da noite. Eu já sei os seus esquemas. Vou começar fora de 3 horas, falta um pouco. Pronto. Você cada um cansado. Olha, eu vou começar Aí- fora de 3 horas para você sair de 10 horas da noite. 10 horas não, 10 horas Tá ainda vendo? não atendo ele. Só tem duas daqui. O resto é uma de Garaçu e outra lá de. A Eu não Beth tá sei, falando da é gente. de Garaçu. Ah, deixa eu desligar aqui que eu tô falando Tá falando da gente. com a minha style, com a minha Pega. style de unha. É assim que pega. Pronto, minha gente. Eu vou falar isso aqui e eu Ela vou tava dar dizendo para todo mundo de fazer unha. Aí eu disse que todo mundo é cada Eu uma de um fiz, estado. ó. Mas eu tô Ah, no tá Rio. Tá chique. Pega ali, Eita, Carol. agora não tá coisa. Pronto, minha gente. Eu vou falar desse aqui, desse ritual, que eu vou te falar que eu peguei essa ideia aqui de uma paciente. Eu tinha uma paciente que ela tinha muita crise de ansiedade, e aí eu ensinei a ela a questionar os pensamentos dela com 3 perguntas. O que de melhor pode acontecer, o que de pior pode acontecer, e o que é mais provável que aconteça. E aí depois ela me mostrou que ela simplesmente fez um design lá no Canva e colocou o fundo da tela dela com essas 6 frases. Para toda vez que ela começasse a pensar em qualquer coisa, assim, qualquer pensamento funcional, ela ia na tela do celular dela e via essas 6 perguntas e ela se fazia isso. E de verdade, foi uma das pacientes assim, que mais evoluiu. Em menos de 5 meses, ela já não tinha mais questão nenhuma de ansiedade. Aí os outros problemas apareceram, né? Mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque e para quem não consegue criar uma mensagem assim, autocompassiva, existe um aplicativo chamado Mantra. Ele é gratuito. É bem legal porque ele traz algumas afirmações diárias. Ele parece um feed de afirmações. Daí você vai selecionando, salvando as que você gosta. Ele também manda alguns lembretes por notificação. E eles têm aquele que dá para colocar na tela inicial do celular, que fica trocando frase automaticamente. Então, é bem legal. Tem a parte que é paga e a parte que é gratuita, mas a parte gratuita ela já traz essas frases para a gente às vezes não ter que, inclusive acabou de mandar, ó, confio em minhas decisões. Aí foi por isso que eu lembrei do aplicativo de falar disso. Depois compartilha o link. Vou compartilhar aí depois. Pronto. Então, minha gente, vamos utilizar esse recurso, né? Pega ali uma frase, coloca no seu celular, coloca em algum lugar. Uma frase que gere ali uma gentileza com você. A gente até fez isso no último ponto, a gente fez o nosso cartão lembrete, inclusive, se você quer o cartão lembrete, ele está no Instagram do Acolheres, você pode pegar, pode salvar aquelas imagens ali, transformar em fundo no seu celular também, para estar ali bonitinho, que foram vocês que fizeram. Mas você pode pegar e programar um alarme com isso, você pode colocar no fundo do seu celular, do computador, enfim. A paciente agora mesmo, ela falou para mim que ela tem um sonho e ela quer alcançar esse sonho. Então, ela contou o sonho para o ChatGPT, pediu para ele fazer essa imagem, e aí a imagem que ele gerou, ela colocou como fundo do celular dela, e aí ela está se motivando a alcançar esse sonho com essa imagem. Então, você pode fazer isso, você pode pedir para o ChatGPT também criar essa imagem. Qual é o chat? Qual é o chat GPT? É o que a gente baixa na internet normal, porque o meu só faz responder as perguntas. Se você pedir para ele fazer uma imagem, ele também faz, viu? Ah, então tá joia. A gente vai entrar na intimidade, então. Tá joia. Fique na intimidade com ele. Olha, se dá imagem, ele Ele disse demora. que não podia, não, que eu não pago. Poxa, eu faço toda hora, ele tá mentindo para você, viu? Já falei para você que ele mente. Ele é homem. Ah, é.
Oi, que eu tenho um paciente homem, se eu disser isso, viu? Pense que É eles só vão porque a ficar... Cícera tem essa queixa aí, ó. Vou dizer assim, minha supervisora disse que todo homem mente, eu acredito, então dá licença. Fale isso não, fale isso não. Não Aí, é ó, verdade. Tem homens que não mentem. Eu garanto, eu tenho certeza, tenho provas e evidência. Geralmente eles têm menos de 3 anos de idade. eu sabia que ela ia meter essa, só que eu achei que ela ia falar que ele estava em coma. Juro pra vocês. Eles não mentem, eles omitem, Sabia. né? Eu sei. Eles omitem a verdade só. Ai. Não mentem, eles omitem. Tem uns que quem cria outras histórias assim, Beth. Ó, não entra não, Beth, que ela tem muita crença nisso aí, vai ser difícil, tá? Eu já desisti, É. vamos desistir. Olha Entre isso não. não, diga isso não, diga isso não. Diga Ó, isso não, minha porque que eu conheço o homem de perto, meu filho, que eu não tive nem filha, nem tive irmã, só homem na minha família. Olha aí, tá vendo, Cícera? É que você não conheceu a família da Beth. Vai lá conhecer. Vai conhecer a família da Beth, aí você... Você conhecesse, você já estava no CAPS. Só não faço isso conhecer a família da Beth, porque de repente ela é muito feliz. E quando eu chegar, eu posso começar a fazer descobertas que eles ainda não têm, não sabem. Então é Você ia melhor estar no deixar. CAPS. Nem se Vai lá. aparecer, você ia estar no CAPS. Ai, minha gente. Eu não vou entrar nesse papo aí, não. Pronto, Vamos embora. trouxe mais 2 rituais aqui, que é o toque compassivo, né? Da gente, no momento de estresse ali, apoiar a mão na cabeça, no rosto, se abraçar. A gente se abraça. Às vezes eu tô com muita ansiedade, eu até me aperto, assim, sabe? Porque não é só um abraço que você precisa se sentir segura, você tá aqui inteira. Se aperte, se abrace, se dê carinho também. E o ritual noturno, né? Antes de dormir, lembrar de pelo menos 3 situações em que você foi corajosa ou gentil consigo naquele dia. Agradeça você mesma por ser gentil consigo mesmo, tá? Agradeça. Nossa, que bom que hoje eu parei e eu consegui ser gentil. Eu consegui ali me permitir. Né? A Lindy, naquele dia, ele conseguiu ficar tomando o vinhozinho dela tranquila. Agradeça. Tá tudo certo. Tem outros exemplos também, se vocês quiserem, né? Eu mando depois o PDF dos livros para vocês irem achando. Como eu falei, no livro tá como prática informal e formal, certo? E aí vocês podem pegar algumas ideias dali. Mas você pode criar o seu próprio ritual, faça aquilo que faz sentido para você. Eu acho que eu acho que eu já faço esse aí que tu disse que a pessoa, todos os dias, no final do dia, tem que agradecer. Eu penso que eu faço isso a cada meia hora. Toda vez que eu faço uma coisa que eu acho que deu um resultado, eu dou uns gritos pelo meio da casa. Consegui! Aí o pessoal diz, que besteira, consegue isso todo dia. Eu digo, mas cala a boca, é comigo mesmo que eu tô falando. Fique quieto, você não Coloco sabe. música. Eu coloco música e saio dançando. Aí os bichos ficam tudo me olhando. Sério, gato julga demais, gente. Você não pode ficar dançando sozinha na cozinha, que eles ficam te olhando assim, ó. Que isso? Julgando. Julga, nossa, terrivelmente. Mas, enfim, continuo fazendo. Quando a gente formaliza um compromisso com a própria saúde emocional, fica mais fácil lembrar que merecemos cuidado sempre. Então, hoje, a nossa tarefa vai ser que vocês, coisas lindas, vocês vão escolher um momento do seu dia que costuma ser mais difícil e vai planejar um pequeno ritual para praticar durante a semana. Certo? Vocês já falaram que o momento mais difícil, algumas pessoas é pela manhã, outras é pela noite, outras é no meio dos atendimentos ali, no meio da muvuca. E agora vocês vão ver qual ritual faz sentido para vocês e vocês vão planejar esse ritual. Então, minha gente, não é só um exercício prático. Eu estou passando um plano de ação para vocês e eu vou cobrar. Com amor, mas eu vou cobrar. Tá? Bora lá então, minha gente. O ato de todos os dias eu acordar e fazer meu café, para mim, só para mim, isso é um ato de caridade e bondade comigo, não? Você pode tomar um café com calma. Ali na porta. Eu já faço esse ritual, então eu posso colocar ele? Não, pense outro, que é para pensar ainda. Mas Ritual para dormir, minha gente. Me diga um ritual para dormir, porque depois que eu atendo 20 pacientes por dia, quando eu chego de noite, eu fico dura olhando para a parede. Rivotril. O ritual é diminuir sua agenda, seu ritual necessário. Que tal você ser gentil consigo mesmo e parar de atender pacientes, hein? Que tal?
Mas eu vou te trazer um aqui, tá? Faça uma meditação. Pegue nossa, o relaxamento de Jacobson. Gente, eu já trabalhei com Jacobson até em terror noturno, juro para vocês. Até isso ele salvou. Esse ritual, esse relaxamento para mim, ele é tipo. Manda para mim, tipo Vicky. Eu mando. É tipo Vicky para o nordestino, porque a gente sabe, todo mundo aqui, nordestino, qualquer coisinha que dava ruim, eu também pegava um Vicky Vaporub e tacava no teu peito, né? Qualquer coisa. Ele cura câncer, ele cura pneumonia, ele cura o que for. Para mim, é o relaxamento de Jacobson. Eu passo para tudo. Tudo funciona. Eu vou passar depois também o vídeo para vocês. Mas de verdade, não doido. Passa um momento de relaxamento antes de você dormir, para você aquietar um pouco seus pensamentos. Porque a gente não dá sinal para o corpo que a gente vai dormir. Você trabalha até 10 horas da noite, e do nada você quer dormir. Tu nem avisou pro cérebro que você ia dormir. Eu chego de 9 horas da noite, gente. Eu atendo de 10 da manhã até 8 horas da noite. Aí, o que acontece? Quando eu chego, de 8 horas, aí eu pego o trânsito de Olinda e Recife para chegar em casa. Pronto. Aí, para quem doida mais, que é isso? Aí, quando eu chego em casa, 9 horas da noite. O meu estômago colado nas costas, só o de dentro, né? Porque o de fora não tá. Aí, meu filho, vou comer, assistir televisão, fazer qualquer coisa e a cabeça não para. Fica direto, a cabeça fica trabalhando ainda. Tô entendendo? A cabeça ainda fica trabalhando. Porque você não avisou seu corpo que agora é o momento de parar. Gente, que avisar, né? Vou até abrir aqui um parênteses. O nosso corpo, ele ainda não entendeu a nossa rotina que a gente tem hoje, porque ele está acostumado ainda que às 6 horas da noite, 5h30 da tarde, quando o sol se põe, era o horário que a gente ia dormir, tá? Até 50, 60 anos atrás, era isso que acontecia. Quem veio do interior também sabe. O sol se põe e você vai dormir. É por isso que a gente até fala, vai dormir junto com as galinhas, porque é o horário que a galinha vai dormir também. O nosso corpo, ele está muito atrelado a esse ciclo do sol. Então, no momento que o sol está apindo, você tem que ter mais energia. No momento que chega a noite, precisa diminuir, só cair de novo. Veio o capitalismo e falou, olha só, agora que eu inventei a eletricidade, você não tem mais motivo para parar de trabalhar. Trabalha até 10 horas da noite. E aí o teu corpo ainda não se acostuma, porque por mais que seja uma mudança que já aconteceu um tempo, em tempos de evolução, foi ontem. Foi ontem que a gente descobriu a eletricidade. Foi ontem que a gente começou a trabalhar na cidade. E aí o seu corpo ainda não entendeu que naquele momento você está ativo. Então ele acaba ficando muito cansado. Ele se predispõe ali a continuar trabalhando, mesmo que para ele seja o momento dele descansar. E aí bagunça todo o seu ciclo e você fica com insônia. E, minha gente, não tem coisa pior do que você estar com o ciclo do sono bagunçado, porque bagunça todo o resto. Não tem uma vitamina, não tem uma energia. A pessoa parece estar deprimida até. Até menstruação atrasa. É uma porcaria. Porque o nosso corpo ele é todo... É uma engrenagem na outra. Saiu o negócio do lugar, pronto, quebrou tudo. E o sono é assim. Então, Beth, vou te recomendar aqui, ó, regulação emocional para você, tá? Agora aqui, voltando, trouxe aqui essa provocação novamente. A autocompaixão, ela se aprende na prática. Não é só falar, não, tá? Não é só ficar falando, hoje eu vou me ajudar. Não, faça. E cada pequeno ritual é um passo para a gente lembrar que você importa. Então, minha gente, vamos começar? A gente vai pensar agora em como transformar pequenas ações em rituais de autocompaixão, como identificar os momentos que você mais esquece de se cuidar e como criar lembretes vivos de que você importa, tá? Mas respira fundo, que você não precisa fazer isso sozinho. Eu vou parar a gravação e a gente vai pensar aqui. Quem já pensou no ritual, por favor, levante a mão.